Salve, salve galera do Mundo Bully, beleza? Eu sou Vinícius Ribeiro, dono do canil Benobus Kennel. Hoje iremos falar um pouco sobre neonatologia. Estou aqui com a Ana Lúcia, que é a coproprietária do canil Benobus Kennel, e ela que lida diretamente com os filhotes, desde o momento ali da gestação, de quando nasce, até o período de desmama. Tem bastante experiência, prática, né? E um pouquinho de teoria, e nós dois juntos conseguimos dar andamento aí à nossa criação, principalmente nessa fase dos filhotes, ok? Então, segue a vinheta. Então, depois da vinheta, vocês aí, por favor, dá aquela curtida maneira, se inscrevam no canal e compartilhem o máximo que possível para os amigos, para a gente estar podendo trazer cada vez mais informações legais para vocês, tá? O assunto abordado hoje é a neonatologia. O que seria neonatologia? É o estudo dos recém-nascidos, né, dos neonatos, dos filhotes que acabaram de vir ao mundo. Então a Ana Lúcia vai trazer um pouquinho de informação pra gente, não é isso, Ana Lúcia? Então, eu joguei nos grupos, né, quais eram as maiores dúvidas em relação aos neonatos, e aí me passaram algumas perguntas, né, primeiramente falar o que é um neonato. É o filhotinho desde que nasce, né, ou seja, 0 dias até os 14 dias, né? Até um pouquinho antes deles abrirem os olhinhos. Esses são os neonatos. Aí as perguntas que fizeram os primeiros cuidados. Deixa eu te perguntar, você responde. As perguntas foram feitas no WhatsApp, tá? A gente tem os grupos de WhatsApp que a gente participa e tem o WhatsApp do canil. Então, se você tiver interesse de participar do WhatsApp, do grupo do WhatsApp do canil, vai lá nos comentários e pede solicitação que a gente adiciona lá no grupo. Há possibilidade também de adicionar o link do WhatsApp do canil, do grupo, e aí vocês entram e a gente sempre está interagindo com os clientes, com amigos criadores, outros criadores. Então a gente vai colocar lá o link da descrição, na descrição o link para acessar o grupo. Então a primeira pergunta feita, né, que é os primeiros cuidados com os filhotes. A partir do momento que a gente chega com os nenenzinhos em casa, né? No nosso caso, os bullies geralmente são parte cesariana. Você apresentar aqueles filhotes para a mãe, principalmente quando é de primeira viagem, né? Tomar todo aquele cuidado. Aqui a gente faz mamada controlada, coloca os nenenzinhos com a mãe, sempre de olho. Terminou de mamar, caixinha, até as próximas 2 horas, né? Aqui, aproveitando que ela falou da caixa, os filhotes ficam numa caixa com um aquecedor, né? Então eles, aqui no fundo da caixa tem um tapete térmico, aqui tem um termômetro de mínimos e máximos, que vai controlar a temperatura externa do ambiente aqui e dentro da caixa. E a gente consegue monitorar a temperatura dos filhotes. As mamadas são controladas. Então de 2 em 2 horas eles saem daqui para ir onde está até a mãe, na caixinha de parto. E aí vão fazer a mamada, e depois da mamada tem os outros procedimentos que a Ana Lúcia faz. Terminou, eles voltam para a caixa e ficam sempre mantendo a temperatura. A Ana Lúcia vai falar um pouquinho sobre a questão de manter temperatura, essa alimentação, e vai acabar respondendo as perguntas que estão aqui, né? Então a próxima pergunta é sobre a administração de leite caseiro. Ela não anotou a pergunta em si que foi feita, ela só colocou em tópicos o assunto, né? Então primeiro foram os primeiros cuidados com os filhotes, ela citou alguns aí, e praticamente as outras sequências de perguntas pelo tópico aqui também está relacionado aos primeiros cuidados. Então, provavelmente alguém perguntou sobre a administração de leite caseiro, né? Como é que faz o leite, como é que é se a gente faz, como é que está sendo
essa questão do leite caseiro aqui no nosso canil. O que você tem de experiência em relação ao leite caseiro? Então, sobre o leite caseiro é complicado, tem várias fórmulas, né? E assim, quando a gente usa o sucedâneo, ele já tem uma fórmula certinha, equilibrada, para você utilizar. Para o filhote nem receber nem muito e nem pouco nutriente, né? Tem que ser uma coisa bem balanceada, porque filhote é complicado. Aqui, quando há necessidade, a gente usa o sucedâneo, né? A gente não usa fórmula, justamente por essa questão do equilíbrio. Mas o melhor leite para ser utilizado é o leite materno, né? Principalmente por causa do colostro, que está presente no leite nos primeiros dias, se não me engano. O colostro, gente, é o primeiro leite formado na glândula mamária da cadela. Isso vale para todos os mamíferos, né? Os mamíferos que, lógico, amamentam, produzem leite. Mamíferos normalmente denota que possuem glândulas mamárias, né? Os mamíferos. Então, toda vez que é gerado um filhote, o primeiro leite, na maioria dos mamíferos, ele produz imunoglobulinas, que são células de defesa. Então esse filhote ele vai receber essas células de defesa da mãe. Isso se chama imunidade passiva. Então o animal vai ficar em partes protegido de algum micro-organismo, né, vírus, bactérias, porque ele recebeu um pouco da imunidade da mãe via leite, né, via esse colostro que tem as imunoglobulinas, IgM, IgE, IgA. Essas imunoglobulinas vão proteger o filhote nesses primeiros dias de vida. E quando a gente usa tanto o leite caseiro quanto o sucedâneo, a gente não tem isso presente no leite. Então tem que dar prioridade ao leite materno. A gente só vai utilizar quando não tem jeito, ninhadas muito grandes, a gente adiciona, a gente não tira da mãe, né? A gente adiciona o leite, ou quando tem algum problema de saúde. Graças a Deus nunca aconteceu aqui com a gente. O outro tópico aqui, que foi feita uma pergunta, é sobre alimentação via sonda. Tem dois tópicos aí bem importantes. Geralmente quando se faz alimentação via sonda é porque o filhotinho não está conseguindo mamar nem na mamadeira. Aí vem a questão da tríade, né, que pode acontecer no filhote. Aí você explica o que é a tríade. A tríade neonatal é quando o filhote ele não consegue manter sua temperatura, ele não consegue manter a glicemia. Isso é tudo desencadeado porque é um organismo muito prematuro, um organismo muito novo. Então os órgãos, né, eles não funcionam de forma plena. Ele está acabando de se desenvolver, né, que estava ali na gestação, formando o sistema gastrointestinal, o sistema neurológico, o sistema urinário. Então toda essa formação ela vai se acabando após mesmo que o filhote nasce. Então todo o sistema, todo o organismo do filhote ele é prematuro, então ele não funciona de uma forma adequada. Então o animal não regula sua temperatura adequadamente, não metaboliza o que ingere adequadamente, né? Então ele pode ter perda de temperatura, ele pode ter perda de glicose, né? Mas o que? Desidratação. Pode desidratar. E tudo isso engloba a tríade neonatal, que é os probleminhas que podem ser desenvolvidos logo após o nascimento. Então a gente tem que remediar esses problemas da tríade, fazendo essas abordagens como a temperatura, né, que a gente acabou de mostrar na caixa. Um problema puxa o outro. Para ter a tríade não precisa ter os três ao mesmo tempo. Tendo um, consequentemente, se você não reverter, você vai ter todos os outros, correto? Exatamente. Então, quando você faz a alimentação via sonda, se o animal não tiver com a temperatura boa, ele nem vai digerir direito aquilo ali que você colocou para dentro. Então, a primeira coisa que tem que fazer é ter um animal 100%, né, mantendo a temperatura, com tudo certinho, para você depois alimentar com sonda. Aí sobre a sonda eu vou deixar o Vinícius falar qual é o tamanho, como que faz. Normalmente a sonda vai depender do porte do filhote, porque tem, por exemplo, a gente lida com Bully, né, American Bully, mas tem outras raças que são menorzinhas, tem raças que os filhotes são maiores, né, até mesmo após o nascimento. Então falamos de Bully. A gente vai usar as sondas, normalmente sonda usada em humanos, sonda uretral.
E essa sonda tem que ter um diâmetro que não machuque, né, o esôfago do filhote, ela tem que passar com facilidade. Normalmente a gente mede, né, da comissura labial até mais ou menos perto do externo, né, onde é que se localiza ali o estômago. É um procedimento assim, não é fácil de fazer, é um pouco invasivo. O ideal é que, se tiver um médico veterinário que dá assistência ao canil, é melhor que se faça dessa forma, porque se errar a via esofágica, né, o trato gastrointestinal, e adentrar a via respiratória, o líquido, né, o leite vai todo para o pulmão. Aí o animal vai broncoaspirar, se não morrer afogado logo de início, ele vai desenvolver uma broncopneumonia e vai morrer nos próximos 2, 3 dias. Então, sondagem tem que tomar cuidado, tá? Mas é mais ou menos dessa forma aí, geralzona, que eu consegui explicar. Tá? Então, essa sonda vai comunicar a parte externa, que vai vir uma mamadeira, uma seringa com leite, na verdade, a seringa com leite, e a gente vai conseguir depositar esse leite, ou leite materno ordenhado, ou sucedâneo do leite, ou o preparo que você faz aí para o seu filhote, e conseguir colocar logo diretamente dentro do estômago do filhote. Ele não precisa ficar deglutindo nem fazendo sucção. O leite vai direto para o estômago. Existem vários artigos já falando que muitas vezes atrapalha o desenvolvimento do filhote essa sondagem, tá? A questão de sucção do filhote amamentar ajuda no desenvolvimento desse filhote em diversos processos da medida que ele cresce até a fase adulta. Filhotes que são alimentados com sonda, ele tem alguns desses aí. E futuramente a gente pode estar falando sobre, beleza? Mais alguma coisa? Acho que é isso, a gente né? acabou falando... Bater de novo na tecla de que você só pode alimentar, independente se é via sonda, mamadeira, se o animal tiver ok. Porque senão ele não vai digerir aquilo que está colocando para dentro. Temperatura a gente vai falar, tem mais alguma coisa para poder... O bom é você mensurar sempre a temperatura. Temperatura e peso são, assim, essenciais que você mensure sempre. Principalmente antes da mamada, como eu já falei. Se você puder medir a temperatura, é ideal. O filhote tem que estar de 33 a 35, né? Na primeira semana pode até chegar a 37 graus, uma temperatura ideal, né? Ele tem a temperatura um pouco mais baixa do que os adultos. Falando em temperatura, eles estão aqui reclamando, porque a gente desligou os aquecedores que fazem barulho e está atrapalhando a gente gravar. Mas logo logo a gente já liga e já leva eles para mamarem também, porque está quase na hora da mamada. Então assim, a gente tem aqui o controle de temperatura da caixa, mas essa temperatura nem sempre é a temperatura que está com o filhote, tá? É importante ter isso aqui para você não superaquecer, mas você tem que medir sim a temperatura do filhote, é importante. Então, peso, temperatura a gente monitora sempre para tomar decisões, né, se está tudo bem ou se não está nada bem, né? O peso é ponto-chave e a gente até usa a questão do peso para medida que o filhote vai crescendo e desenvolvendo, ele ganha peso. E chega um ponto por volta de 25 dias, 30 dias, esse ganho de peso diminui. Então é sinal que o leite não está sustentando. Então já começamos a planejar o desleitamento, né? Tirar o leite e começar a adicionar o alimento que a gente vai começar a adicionar porque não está sustentando. Então a gente vai fazer a desmama do filhote. À medida que esse ganho, essa curva de ganho de peso, ela não se sustenta, né? Ou se estabiliza demais ou o animal começa a perder peso. Aí a gente faz a desmama dos filhotes. Então falando aqui de temperatura, a outra pergunta provavelmente estava envolvendo aleitamento materno, a gente já falou, né?